Bom dia, queridos. Estamos no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Sempre é muito importante lembrar da importância de termos todo o cuidado, não que isso vá nos possibilitar passar meses e meses sem contato com o vírus. Não é disso que se trata, mas do fato de que se nós tivermos um grande número de infectados, maior do que aquilo que nós já temos, nós teremos a grande frustração, a grande tristeza de termos perdas de pessoas que simplesmente não foram atendidas. Porque se houver um crescimento desse número de forma descontrolada, e isso vai acontecer se nós voltarmos à vida normal, o sistema público e particular de saúde não vai dar conta. Então muitas pessoas terão que voltar para casa e nós teremos o quadro que nós acompanhamos em alguns países da Europa e dos Estados Unidos, de pessoas que morreram sem atendimento hospitalar simplesmente porque não havia espaço, não havia leito, não havia aparelho. Então, é óbvio que todos nós queríamos que a vida voltasse ao normal, que as coisas voltassem à normalidade. Seria tão bom isso para todos nós, sobre todos os aspectos, inclusive o econômico. Mas não é disso que se trata. É realmente a consciência que temos de que a nossa rede hospitalar pública e privada não daria conta, por exemplo, se nós tivermos 50% a mais de pessoas procurando os hospitais. Simplesmente um colapso total. E aí sim nós vamos viver uma convulsão social, porque na hora que as pessoas baterem na porta dos hospitais e as portas estiverem fechadas, então, queridos, é importante você se cuidar, cuidar do outro, cuidar dos seus, lavar as mãos, usar o álcool gel, usar as máscaras, procurar manter um certo distanciamento para evitar esse colapso. Não é uma questão ideológica, não é uma questão política, é uma questão de bom senso. Eu desconheço uma pessoa que defenda o fim desse isolamento, que não se preocupe com os seus. Então, diz a palavra que a gente não pode desejar aos outros aquilo que a gente não deseja para nós mesmos. Então, se nós desejamos para a gente mesmo e para a nossa família saúde, condições de tratamento, caso venhamos a adoecer, então nós temos que desejar isso para o próximo. Por isso, por essa questão de racionalidade e de generosidade, é que a gente tem que se cuidar nesse momento. E vamos estar em oração, com certeza, porque sabemos que qualquer coisa que venhamos a fazer, se fizermos sem fé, é incompleto e inconsistente por si só. Nós estamos no texto de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 9, a oração do Pai Nosso. Vocês orem assim, disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair, não nos deixes sequer entrar em tentação, e livra-nos do maligno. Nós sabemos pela palavra que temos 3 inimigos: o maligno,
o diabo, o mal personificado, o mundo, no sentido de um sistema de injustiça, opressão e violência, de uso e abuso, que coisifica pessoas, que usa e abusa de pessoas para interesses particulares, um mundo de muita violência e injustiça, que também é um inimigo nosso, e nós mesmos, talvez o grande inimigo, nós mesmos. Então, livra-nos do mal é, num certo sentido, livra-nos de nós mesmos, ou do mal que habita em nós. Vamos ler em Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Ou seja, o mal habita em nós. Somos tentados, na verdade, inicialmente por nós mesmos. É a grande questão do jardim. Alguém diria que o casal só pecou porque a serpente o tentou. Será? Será que se não existisse a serpente, o casal não teria pecado? Será que realmente eles não teriam comido do fruto da árvore? Bom, eu penso que não. Eu penso que a serpente só deu um empurrão para aquilo que já estava acontecendo dentro deles. É aquele adágio popular, o encontro da fome com a vontade de comer. Assim é com a gente. Vamos ler o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, fala um pouco sobre essa nossa realidade. A partir do versículo 14, lemos assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois sou vencido como escravo, ou melhor, pois fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio é o que faço. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, nós somos potencialmente maus, somos incoerentes, inconsistentes e aprisionados pelo pecado. É a nossa realidade. É interessante porque a gente precisa reconhecer isso com humildade e leveza. Muitas vezes por trás de alguém empedernido, angustiado consigo mesmo, como se fosse um monge da Idade Média pegando um chicote e açoitando as próprias costas, essa imagem parece ser a imagem de humildade, mas não é. É uma imagem que relata o conflito por si só, o conflito por excelência. Não é dessa maneira, não é se açoitando, não é se culpando, não é mergulhando num mar de culpa, não é se amargurando até a raiz da alma, não é odiando a si mesmo que a gente trata o mal que existe dentro de nós. Essa incoerência, essa inconsistência, esse desacerto, esse o que será que nos bole por dentro, essa coisa
que é esse moedor de carne dentro da gente. Não é assim. Muito pelo contrário. Toda vez que a gente reage dessa forma violenta contra nós mesmos, a gente se afunda mais ainda no pecado. Porque se eu sou culpado, se eu sou terrível, se eu não valo nada, se eu sou um miserável que merece ser exterminado da face da terra, então eu me puno. E não existe uma forma melhor de me punir do que me afundando mais ainda na lama, do que me acorrentando com correntes ainda mais pesadas ou solapando de vez a minha essência. Não é dessa forma. Mas é preciso reconhecer, é preciso essa humildade, é preciso essa serenidade de reconhecer-se no que se é de verdade. É aquela história do escorpião. Estava chovendo muito, o leito do rio começou a subir, o escorpião não se cuidou e ficou preso entre duas rochas e não conseguia sair dali, e o nível do rio foi subindo, subindo, a chuva descendo e ele ia morrer. Aí ele vê um sapo e grita pelo sapo e fala: sapo, sapo, vem aqui, me socorre, sapo. Aí o sapo chega perto, mas não tão perto, e fala: o que você quer, escorpião? Não, sapo, por favor, deixa eu subir aqui na sua garupa, me leva lá para o outro lado, eu vou morrer aqui. Mas, ô escorpião, você é um escorpião, você tem a sua natureza, você vai me ferrar. E se você fizer isso, vai ser uma tragédia, eu vou morrer e você também. Ele: eu não vou fazer isso. Aí o escorpião ficou de joelhos e disse: olha, eu não vou fazer, acredita em mim. E chorava, lágrimas sinceras. O pior de tudo é que o escorpião estava sendo absolutamente sincero. O escorpião sobe então na garupa do sapo, o sapo vai nadando, quando chega no meio do rio, o escorpião, pá! Aí o sapo: escorpião, o que você fez? O que você fez? Eu vou morrer e você também. E aí o escorpião chorando de novo, lágrimas sinceras. O pior é que sinceras, eu sei, sapo, eu sei, mas era mais forte do que eu. Por isso que a Bíblia diz, no Salmo 103, que Deus se lembra que nós somos pó e que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão a gente ia ser consumido. Muito pelo contrário, a palavra nos diz que Deus é gracioso e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer, é ser tomado de uma humildade. E essa humildade não é só quando eu estou com o meu joelhinho dobrado, não. Essa humildade, quando ela é verdadeira, ela está na relação com o outro. Essa conversa de que eu me humilho diante de Deus, mas eu sou um algoz do outro, isso não cola. Lembra de Mateus 18, a parábola que Jesus contou? Daquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável. Impagável. E ao sair do palácio com aquela dívida paga, a dívida impagável, perdoada, ele se encontra com um servo menor, servo dele, que o devia. E ele ali, algoz, um verdugo cruel, ele lança aquele pequenino na cadeia. Isso não cola, não é assim que funciona. Uma visão sincera da nossa limitação faz a gente reconhecer a limitação do outro. Não no primeiro momento, porque ninguém tem sangue de barata. É verdade, alguns até conseguem. Eu creio que depois de muita oração, de muita maturidade, você consegue se antecipar a você mesmo e ter o coração brando quando o outro erra ou lhe ofende. Mas, em geral, não é assim que rola. Em geral, no primeiro momento, é toma lá da cá, é bateu, levou e... ok, mas lá na frente, nem que seja lá na frente, a ficha cai. E aí tudo bem, tem que voltar, tem que pedir perdão, tem que... Essa é a nossa lida, é a nossa luta. Porque não existe isso de sou humilde diante de Deus e um algoz.
Lembre-se que toda vez que você é duro com o outro, você está sendo duro com você mesmo. Todas as vezes que você levanta a voz e briga com alguém, acredite. Acredite no que a palavra diz, e qualquer psicólogo de botequim sabe que quando a gente agride o outro, a gente está querendo, na verdade, agredir a gente mesmo. De alguma forma a gente projeta no outro erros nossos que às vezes não tem nem a ver com aquele, com outra coisa. Mas que naquele momento a gente junta aquilo que está nos comendo por dentro e joga no outro e vai com uma violência. E quem ora fala, não, ele está indignado, ele tem razão, mas Deus sonda o nosso coração. Ele sabe que não é disso que se trata. A gente está tentando lavar a alma através de uma boa sova que a gente dá no outro. Então a primeira coisa é esse reconhecimento, é reconhecer-se. Como diz ali no versículo 23, eu sou pecador. Não há bem algum em mim. E depois disso, então, buscar ao Senhor. No capítulo 8, Paulo já vai iniciando dizendo que existe a lei do Espírito que anula a lei do pecado. É um princípio da física. Né? Uma lei física anula outra lei. Então, a lei do Espírito anula a lei do pecado. A lei do Espírito que chega a nós com a graça e o perdão de Deus. E João, na sua primeira carta, nos dá a senha de como isso tem que acontecer. Ele diz assim, se você não reconhece que você tem pecado, você faz de Deus um mentiroso. Não só você, mas Deus. Então, confesse os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados. E quando você confessa, você descobre coisas interessantes. Primeiro, a sua consciência se amplia, você descobre que pecado tem nome e você coloca diante de você o seu próprio erro. E ali, diz a palavra, peça perdão a Deus. O texto continua dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso mesmo. É com fé, com doçura e com graça. A gente gosta de falar da graça de Deus, mas a graça de Deus é nos dada para que a gente tenha graça conosco mesmo e com o outro. Você tem sido gracioso consigo mesmo? E aí, então, admitindo as inconsistências, as incoerências, o aprisionamento, essa potencialidade de mal, saber lidar com isso, com essa candura e verdade. Não é que o pecado não precise que você permita que o Espírito Santo vá lá e com a sua mão o tire, o arranque do seu peito. É você entender que até isso tem que ser feito com candura, porque se trata da nossa alma e o Espírito Santo sabe disso. Então, esse caminhar de lidar com esse mal que habita em nós passa a ser um processo que nos enriquece espiritualmente e nos enche de compreensão para a vida, para lidar com o outro e para lidar com as nossas próprias fraquezas. Deixe Deus tratar a sua alma com a doçura que só Ele tem. Deixe Ele te ensinar como tratar você mesmo, a sua própria alma, com essa graça e essa doçura. Seja um canal da graça dele, tratando o outro da mesma forma. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com sua família, com toda essa gente que tem batalhado pela própria vida ou batalhado cuidando e acolhendo os enfermos, com a nossa cidade, com o nosso país e com o mundo. Amém.
Deus te abençoe, beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.